crise americana. O que nós brasileiros temos a ver com essa crise? O presidente fala que a gente não tem muita coisa a ver, que não vai chegar aqui, que não vai afetar a nossa economia. O que há de verdade nisso e o que há de verdade? Veja só, é americana, mas como toda crise séria, vai se espalhar por todo o mundo, né? Aí quase todo mundo vai sofrer. O que parece é que não é que o Brasil esteja isento, né? Que o Brasil esteja blindado, como se fala hoje muito. O Brasil vai ter consequências, mas muito longe daquilo que outros países vão passar e também muito longe daquilo que o próprio Brasil já passou em outras crises. Ou seja, eu tenho quase que convicção, para ser enganado, que o Brasil vai sofrer, mas muito pouco, entendeu? Ou seja, vamos ter consequências, vamos. Quando o pessoal falar que o presidente fica dizendo que o Brasil não vai sofrer, não vai ter crise, é porque não cabe realmente ao presidente alarmar a população. Tanto o governo sabe que tem que tomar providências, que o governo tem sim, tem um discurso de calma, tranquilidade, mas ao mesmo tempo tem que o Banco Central, o Ministério da Fazenda, tem que tomar uma série de medidas para evitar que a crise seja muito séria aqui. Certo? Então não é um discurso de acalmar a população, ao mesmo tempo ficar de braços cruzados. Certo? Então o Banco Central está aí tomar uma série de medidas justamente para evitar, entendeu, que o impacto seja muito forte. O que é que a gente tem a ver com isso? Essa crise, primeiro, gerou uma crise de confiança muito grande. E quando essa crise de confiança se espalha, não fica restrita só aos Estados Unidos ou à Europa. Né? Então se espalha para o mundo todo. Se essa crise vai levar, como parece, ao mundo crescer menos, menor ritmo de crescimento econômico, ora, se o mundo vai diminuir o crescimento econômico, o Brasil também vai diminuir. Significa o seguinte, se o mundo vai produzir menos, o Brasil também vai exportar menos. Ou seja, o Brasil também então vai ter consequências. Né? Outro problema é o seguinte, com essa crise, os bancos no mundo estão com dinheiro de emprestar. Então nossas empresas estão com problemas agora de dificuldade de se financiar lá fora. Então mesmo que o problema tenha sido gerado lá, nada foi criado aqui dentro, certo? Tem reflexo indiretamente porque, como eu acabei de dizer, se o mundo vai crescer menos, vai diminuir o ritmo do crescimento, o Brasil também vai diminuir o ritmo do crescimento. O que significa para a gente? Significa menor geração de emprego. E o outro problema que eu acabei de dizer também é que nossas empresas estão com dificuldade de financiar lá fora. Elas com dificuldade de financiar, elas vão ter mais dificuldade de aumentar a produção. Por isso o governo tem constantemente liberado mais dinheiro para essas empresas e para alguns bancos menores de médio porte. A economia será um setor mais afetado pela crise, já que é uma crise financeira, e onde você enxerga as maiores consequências dessa crise? Bem, um eu já falei, que é a geração de emprego, outro, então, muito provavelmente, nossa exportação vai ficar complicada. Porque até a China parece que vai sofrer um pouco. A China importa muito matéria-prima nova. Então, nossa exportação deve cair um pouco, ou muito, não sei, isso é difícil prever. Essas empresas então precisarão talvez se voltar para o mercado interno, embora ver se o mercado interno vai dar conta disso aí. Quando você pergunta a questão da economia, que é vai ser mais afetada, para o seguinte, você fala aí, o que é o investimento financeiro, esse mundo virtual, essa loucura de investir bilhões e bilhões de dólares, do mundo real. O que é o mundo real? Quando a empresa produz e quando a gente consome. Então, o grande receio é que essa crise financeira venha se refletir na economia real. Certo? Então, o que mais deve ter então é a geração de emprego que vinha num patamar muito bom, eram mais de 200 mil carteiras assinadas por mês, e também as empresas exportadoras. Certo? Os bancos vão sofrer, como falei na primeira pergunta, porque eles estão com dificuldade de financiar lá fora. Mas nossos bancos não vão sofrer tanto como os outros lá fora, porque nossos bancos não investiram no mercado imobiliário, as hipotecas dos Estados Unidos. Então, e devem ter alguns setores assim, mais afetados, que dependem muito de exportar para a China, exportar para a Europa, viu? Qual foi um rápido balanço da palestra que houve aqui? O senhor, o professor Gustavo e o professor Gerente? Sim. Como é que fica com a passagem? A ideia original foi o pessoal dando baixo, e que nem direito e que me abrindo. E aí, falando, levam para Deval, como sempre, foi muito entusiasta, e teve a ideia de levar para o auditório grande, e convidou convidou Gustavo para mediar, aquele dia mesmo. Aí o Gustavo começa, com aquele brilhante texto, a espécie histórico, das crises que tivemos, desde 29 para cá. O colega Adriano Bastos, que é advogado, vai discutir a questão
jurídica, inclusive uma questão importante de entender que a globalização significa muita a perda da soberania dos Estados, né? E houve para mim a questão econômica, né? A gente tentou mostrar a situação da economia nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, certo? Depois de mostrar como está a economia desses três aspectos, a gente tentou mostrar o que aconteceu, quais as primeiras consequências da crise nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e também as primeiras medidas que foram tomadas, certo? É claro que isso é uma coisa muito dinâmica, porque na proporção que a gente falou isso no dia 16, daí se a gente for fazer outra apresentação hoje, muita coisa mudou. Algumas coisas estão aí. Inclusive, eu lembro hoje mesmo, muita coisa que a gente tinha conversado naquele dia, os governos estão fazendo. Mas outras novidades foram aparecendo. Você está em Irlanda, está com a crise externa, então, como é muito dinâmico, não é isso? Então, a esperança, né, complementando aqui a questão do debate, a esperança é que esse pacote nos Estados Unidos realmente, né, resolva a questão lá, feliz ou não, consiga estancar o problema, né? Embora torcer para que a crise tenha chegado a um ponto culminante, né, no ápice, e claro, né, vamos ter problemas aí durante 1 ano, 2 anos por aí. Eu acho que o debate foi muito legal, o auditório não super lotou, mas para o tamanho do auditório, né, a flecha foi muito legal. Isso eu acho que para a faculdade, né, que é uma atividade assim, com professores de sociologia, um de direito, um de grupos de economia, né, foi muito, né, interdisciplinar.